Olá, Edivaldo Moreira, a voz da esquerda. Nós precisamos, em 2026, esse ano é um ano eleitoral, reeleger o presidente Lula para mais 4 anos. E não só isso, nós precisamos reeleger o presidente Lula e nós precisamos também de fazer a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Porque, embora nós temos um presidente que é de centro-esquerda, o Lula não é totalmente de esquerda. Ele conversa com a esquerda e ele conversa também com a direita no Brasil. Ele fala com o pequeno, mas ele fala também com o grande. Ele governa para o pequeno, mas ele governa também para o grande. Tanto é que o último plano Safra foi um valor de mais de 500 bilhões para o grande. E, se eu não me engano, mais de 80 bilhões para a agricultura familiar. Então é um governo que subiu o valor do investimento no último plano Safra para o grande e subiu também para o pequeno, para a agricultura familiar. Então o Lula é um governo que favorece o grande, mas ele não esquece também do pequeno. E só que o pequeno, muitas pessoas pobres, que eu chamo pobres de direita, se deixa iludir aquele pensamento que diz o seguinte: o cara que ganha 100 mil por mês convenceu aquele que ganha até 10 mil que o problema do Brasil é aquele que ganha R$1.000, aquele que ganha salário mínimo. Que o problema do Brasil é aquele que tem um Bolsa Família. Que o problema do Brasil é o gasto do governo com casas populares. Ele não vê o investimento em isenção de imposto, de perdão de dívida, que o governo federal, o Lula, dá para eles, para os grandes. Ele não vê os financiamentos de plantações, de construção com juro bem baixo, que o governo favorece eles. O pequeno nem tem condições de ir lá pegar um dinheiro no banco, porque ele não tem patrimônio, ele não tem como pegar. Então, praticamente, as vantagens de empréstimos dos bancos ficam na mão dos grandes. O pequeno não tem muito o que fazer no Brasil. Aí, o que sobra para ele é alguns programas sociais, e que o Lula é recordista em dar esses programas à classe baixa. E agora também pegou a classe média com a isenção do imposto de renda. Então, para quem ganha até R$5.000, até R$7.350 com desconto menor. Então, nós da classe baixa, e nós ou você que compõe a classe média no Brasil, precisa prestar atenção mais nas ofertas que o governo federal, sobretudo o governo Lula, dá a nós. Então, nesse vídeo de hoje eu quero chamar sua atenção para o pobre de esquerda, que não tema defender o governo Lula, para o pobre de direita, de debater com ele. Olha, você pode até não gostar do Lula, mas você é beneficiado pelos programas dele. Então, eu quero falar aqui de 6 programas, uns do primeiro mandato, outros do segundo mandato, e outros programas do terceiro mandato do Lula agora, que bate diretamente em favor do pobre. Para que a sua ficha caia e nunca caia na onda entrar na onda da extrema direita, dizendo que o problema do Brasil é o pobre, são esses programas sociais. Eu quero falar só de 6, mas o governo Lula tem mais de 70 programas voltados para a classe pequena, para a classe média também.
E programas na educação, programas sociais, programa na saúde, enfim. Em todas essas áreas, o Lula atacou e veio e transformou o Brasil. Você vai perceber que o Brasil começou a melhorar, que o pobre começou a ter vez, foi quando o Lula chegou ao poder lá em 2002, melhor dizendo. Então, em 2009, por exemplo, no segundo mandato do Lula, o Lula cria o Minha Casa Minha Vida. Eu fui vereador em Nova Chavantina, Mato Grosso. No ano de 96, eu fui eleito em 96 e fiquei no mandato 97-2000. O presidente da República era o FHC, Fernando Henrique Cardoso. Quando eu fui vereador, uma das solicitações que as pessoas me pediam muito era para construir a sua casinha própria. Existiam muitas casas de madeira, de palha. E aí vinha lá o cidadão, me arruma um saco de cimento, me arruma um tijolo, me arruma as telhas, porque eles queriam fazer um puxadinho ou começar a casinha deles. Não existia casas populares. Aí, em 2009, Lula cria o Minha Casa Minha Vida. E entrega mais de 3 milhões de casas para a classe baixa. Isso é um programa criado no governo Lula. Então esse Lula, às vezes você hoje mora numa casinha que foi conquistada por conta do governo Lula e você mete o pau nele. Isso chama-se ingratidão. Isso chama-se ingratidão. Porque outros governos não pensaram em você, não pensaram no pequeno como o Lula pensa. Pensou e pensa até hoje. Então Minha Casa Minha Vida veio em 2009, passou pelo governo, o segundo governo do Lula, seguiu no governo da Dilma e continuou. Veio o governo Bolsonaro, mudou o nome um pouquinho, fez casas também de um programa que existia, foi uma ideia implantada pelo governo Lula, e depois o Lula retornando intensifica, aumentou o número de construções do Minha Casa Minha Vida. Só em 2024 ele entregou mais casas populares no Minha Casa Minha Vida do que os 4 anos do governo Bolsonaro. Só no primeiro ano do governo Lula, desse terceiro mandato do governo Lula, ele entregou mais casas do que os 4 anos do governo Bolsonaro. De um programa criado pelo Lula. Percebe? Então esse foi um programa que veio beneficiar diretamente o pequeno. Eu vou falar de 6, que pega você, pequeno, de esquerda e de direita. O de esquerda reconhece a importância do Lula no dia a dia, na vida nossa. Agora, tem pequeno que de direita, o pobre de direita, que não reconhece, mete o pau e mora numa casa graças ao programa que o Lula criou. Mora numa casinha popular, graças ao programa que o Lula criou e intensificou com a volta dele nesse terceiro mandato. Outro programa que foi criado em 2003 e começou a entrar, a funcionar em 2004, foi o Luz para Todos. Sabe aquele cara que tinha uma terrinha que lá no governo Fernando Henrique teve muitos assentamentos e tudo, mas as pessoas ficavam no escuro. Quando o Lula assume o governo, teve um boom de ações para as pessoas que viviam na zona rural. No pensamento do governo Lula, era bom que o pessoal da zona rural, cada vez mais pessoas da zona urbana,
se sentisse incentivada a ir para a zona rural para desafogar um pouco a cidade, né? E produzir mais para o Brasil. Hoje, a comida que está na nossa mesa, é produzida sobretudo pela agricultura familiar. E só teve um crescimento a agricultura familiar graças ao governo Lula, que criou programas direcionados para o pessoal que vive na zona rural. O Lula já assentou mais de 740 mil famílias. Já foram mais de 51 milhões de hectares na reforma agrária que o Lula entregou para famílias irem para a zona rural e produzir. E graças a essas ações do Lula, hoje o Brasil se alimenta sobretudo, né, por conta da agricultura familiar. É o cara que planta o arroz, é o cara que cria o porco, que cria a galinha e que vende na feira e que assim por diante. Lula veio em 2003 e criou luz para todos. Deu luz para quem vivia na escuridão. E onde tem energia, tem progresso. Então esse reconhecimento, e eu vejo hoje muita gente que ganhou terra, que foi beneficiada com o Luz para Todos, com moradia lá na zona rural, com quase de graça, e ainda mete o pau no governo Lula. Mas foi ele que fez esse crescimento em 24 vezes o que era investido antes dele. Foi um crescimento, foi um dos maiores programas do governo federal, o Luz para Todos. Recente agora, em 2025, o governo federal conseguiu passar com muito suor, conseguiu passar no Congresso Nacional a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e uma diminuição do valor de quem desconta o imposto de renda para quem ganha até R$7.350. E a partir desse ano, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000 já está funcionando e vai sobrar na conta do cidadão aí, todos os meses, em torno de R$400, que se você calcular isso durante os 12 meses do ano, vai ser um 14º salário para a pessoa. Isso foi criado no programa, no governo Lula 3, e que passou com muita labuta, porque a direita não queria. Outro programa criado no governo Lula, em 2004, foi o Farmácia Popular. Então, a classe baixa, às vezes, ia no médico, consultava no hospital público, mas às vezes não tinha condições de comprar o remédio. E aí veio o governo Lula em 2004 e cria o Farmácia Popular. E você é beneficiado diretamente. Às vezes você pega o remédio de graça, ou então com um valor bem mais barato do que aquele praticado na farmácia comum. O Farmácia Popular foi criado no governo Lula e você é beneficiado. Você é pobre de direita, é beneficiado. Parabéns para você, pobre de esquerda, que reconhece esse esforço do Lula em seu favor. Outro programa que, embora não foi criado no governo Lula, mas que teve um grande crescimento no governo Lula, foi o Pronaf. O Pronaf foi criado em 95, 96 pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Então teve assentamentos ali, teve investimento para quem vivia na zona rural, a agricultura familiar, mas não tinha investimento. Aí veio o Lula e criou linhas de crédito para que aquele assentado tivesse condições de ficar lá na roça, de plantar e de colher.
E o governo Lula deu assistência a essas pessoas, deu moradia para que as pessoas ficassem lá e continua desenvolvendo esse programa que foi um outro grande investimento do governo Lula nas pessoas de classe baixa, nas pessoas pequenas, nos pobres. Então, você pobre de direita, que tem sua terrinha, e que você conseguiu no tempo do Lula, que você conseguiu comprar seu gado, que você conseguiu plantar, que você conseguiu colher, que você consegue viver da sua terra, e que hoje você mete o pau no governo Lula, você é um ingrato. É mais um ingrato. E parabéns para você, pobre de esquerda, que consegue reconhecer esse esforço do governo presidente Lula ao seu favor. Recentemente agora, no terceiro mandato do governo Lula, outro programa que veio beneficiar diretamente, sobretudo a classe baixa, foi a CNH do Brasil. Uma CNH hoje estava custando, dependendo do estado, às vezes até R$ 4.000 para você tirar uma CNH. A última que eu ajudei a tirar ficou mais de R$ 2.000. Mas recentemente estava mais de 4.000. E veio o governo Lula no seu terceiro mandato e criou a CNH do Brasil, que hoje, com 500 a R$ 800, você tira a sua CNH. É outro programa que bate direto a você, pobre, a você, trabalhador, que tinha dificuldade de tirar sua CNH por conta do preço, por conta do valor. Aí, tudo isso que eu falei, a direita, ela não é favorável, não passa de graça no Congresso. Tem brigas, porque tem interesses dos grandes para que isso não passe. E aí, se você acha que eu estou mentindo, né, que eu estou falando coisa com coisa, eu quero fazer um desafio para você. Você vai lá no Google e escreve o seguinte, porque hoje você só é enganado se você quiser. Porque hoje com a internet, você não precisa ir mais na conversa fiada de ninguém. Você vai lá na internet, no Google, e pesquisa assim, escreve assim, ó, em qual governo foi criado o programa? Aí você escreve, Minha Casa e Minha Vida. Você vai ver a resposta vir dizendo, foi criado no governo Lula, 2009. Aí você deixa essa frase, em qual governo foi criado o Luz para Todos? Aí você vai ver lá que foi criado no governo Lula. Ainda lá no Google, você deixa escrito essa parte, em qual governo foi criado o programa, só muda o nome. O SAMU, a isenção do imposto de renda, farmácia popular, o ProUni. E você vai ver que foi no governo Lula que foi criado isso. A direita trata o pobre como um ser mal acostumado, preguiçoso, que quer viver de benefícios do governo. Só que ela se esquece de que ela também é beneficiada com juros baixos no banco, que o pobre às vezes não consegue pegar, com isenção de impostos para que ele possa produzir, para que ele possa... Então, o grande tem muitas vantagens. Enquanto o Bolsa Família, por exemplo, foi investido 80 bilhões para o pequeno, teve isenção de imposto aí dos grandes de 800 bilhões. O Plano Safra para o grande, para o agro, destinou 520 bilhões esse ano. E para a agricultura familiar, 80 bilhões. E você percebe que o grande está tendo grandes vantagens também. Agora, problema do grande, às vezes, da direita, sobretudo da extrema direita, é que fica ruim o pequeno também receber um pouquinho.
para eles fica ruim o pequeno ter algumas vantagens no governo. Eles querem tudo para eles. Uma das coisas que foi no ano de 2004, eu quero terminar esse vídeo dizendo isso. Eu defendi um candidato a prefeito muito rico. À época eu estava candidato a vereador e eu cheguei a dizer que, falei assim, olha, nós precisamos eleger esse candidato porque ele já é rico, ele não precisa de usufruir de recursos da prefeitura, ele não precisa nem do salário da prefeitura, porque ele já tem. E isso foi um engano meu. Infelizmente, a riqueza é um saco sem fundo. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. É muito mais fácil você conseguir uma ajuda, às vezes, de uma pessoa pequena, de uma pessoa pobre, de um fraco, do que você tirar um centavo de um rico. Se ele puder, ele arranca de você. Então presta muita atenção, pobre de direita. Você defende essa turma e às vezes ignora quem realmente preocupa com você, que é um governo de esquerda, são deputados estaduais, deputados federais, senadores de esquerda. Esses realmente se preocupam com o social, se preocupam com você. E eu quero te convidar para assistir um vídeo. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser nesse sentido. No Congresso nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada evangélica, nós temos a bancada do agro, enfim. Mas e a bancada do pobre? Ela existe lá. Você talvez não sabe ainda, mas eu vou te mostrar ela. Só que essa bancada precisa ser reconhecida. E no próximo vídeo você vai reconhecer essa bancada. Fico por aqui e espero você no próximo vídeo. E antes, eu quero te pedir, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Compartilha ele com algum pobre de direita ou com um pobre de esquerda para que ele chame ele para distribuir esse vídeo para mais pessoas. Comenta, assina, aperta o sininho para você ser notificado sempre que eu gravar um novo vídeo. E se você puder, vai ter uma chave Pix aqui embaixo. Contribua com esse canal para que eu possa estar produzindo mais vídeos no dia a dia para defender essa esquerda que te defende. Porque a direita já está vindo para cima de mim. E vai vir com mais forças ainda, quanto mais o canal for crescendo. E nós precisamos unir para fazer novamente o Lula presidente. Nós precisamos unir para depois dos próximos 4 anos do governo Lula, nós já identificarmos alguém que venha suceder o governo Lula, alguém de esquerda, alguém que realmente nos defenda.